Olá, amantes do transporte e da logística. Meu nome é Júnior Silvestre, sou gerente comercial nacional da ConnexLog e no episódio de hoje a gente vai trabalhar um dos temas mais importantes aí da logística, que é o Customer Care. Junto comigo nesse episódio, trouxemos aqui um convidado especial, que é o nosso coordenador de logística, Robson Florini. Então, Robson, para dar início aí no nosso episódio, é bastante interessante a gente poder contar um pouco mais da história do Robson, desde o momento lá que tu iniciou, que tu conheceu a logística, e como que funcionou e quais foram os passos da tua carreira para que hoje, de fato, tu consiga realmente estar responsável por uma das maiores incumbências aí do transporte, dentro do setor operacional. Explica para nós como é que tu iniciou, Robson, a tua carreira aí na vida da logística do transporte aéreo? A minha carreira iniciou como motorista. Eu era motorista de uma empresa no transporte aéreo também. E no decorrer disso, eu sempre fui muito curioso, E eu queria entender, ter esse contato com o cliente. Eu sempre gostei muito de comunicação, de proatividade. Então surgiu uma oportunidade na parte operacional dessa empresa e eu iniciei ali trabalhando com coletas, entregas, com rastreamento, contato com o cliente, realmente vendo aonde ele tinha necessidade, qual que era o problema dele. E assim eu fui evoluindo, certo? Sempre buscando algo que me desafiasse. E chegou um tempo que dessa empresa, eu virei analista, então lá depois eu conheci a ConnexLog. Com a ConnexLog me trouxe um desafio muito maior, porque ela me disse assim, a gente não vê o problema do cliente, a gente descomplica o problema do cliente, sabe? Ele traz o problema e a gente leva a solução. Então isso me chamou muita atenção, Júnior. E eu quis participar dessa empresa. Então, após um tempo, eu entrei na ConnexLog e minha evolução, eu cheguei como analista, supervisor e hoje eu sou coordenador de logística. Excelente, então acho que o bacana disso tudo é que tu pôde, na verdade, analisar lá desde a parte principal, que é coletar ou entregar, Isso. A gente fala muito, na nossa operação, realmente no nosso dia a dia, a importância que é a gente ter o conhecimento e prestar atenção nos detalhes desde o momento que o motorista está coletando ou entregando a carga, porque é ali que está realmente a nossa cara, É ali que realmente tem o nosso cartão de visita. Então, tu pôde, ao longo da tua carreira, eu pude tenho um prazer enorme de ter acompanhado esse processo, grande parte, Robson, de ver essa evolução de fato, conseguir entender que a curiosidade, realmente a vontade, o querer de fato é muito interessante, porque dali tu conseguiu evoluir demais e hoje realmente a gente está aqui para falar sobre um dos assuntos que é muito importante na logística, ainda mais no nicho do mercado que a gente hoje atende, que é o transporte emergencial e o Customer Care, Qual que é o cuidado, como é que funciona ali como cliente? Para isso a gente consegue já iniciar, dar start, início aí na nossa conversa relacionada ao atendimento ao cliente, que ele parte lá desde a questão surgiu a necessidade, foi levantada uma demanda, que vem aí nos casos, tu consegue até evoluir aqui no assunto junto comigo no sentido de quais são as situações que hoje o cliente contrata a ConnexLog. Me comenta algumas situações que tu vê hoje na tua rotina, no teu dia a dia, que, sei lá, o que eu consigo pensar aqui já desde o início, é uma possível parada de linha, é uma falta de matéria-prima, é uma intervenção de uma carga que parou no meio do caminho por N fatores, O que hoje são situações que tu vive no teu dia a dia relacionado realmente à logística emergencial? Certo. O que acontece? Hoje a gente tem diversas, nosso cliente, ele vem até nós com diversas demandas, Existe aquele cliente que vem com a emergencialidade, realmente ele está com a parada de linha, ele está com a produção dele comprometida, ele precisa resolver o problema. E existe aquele cliente que ele gosta do nosso atendimento, entende? Ele não tem pressa, entende? Mas ele confia, ele sabe como ele vai ser tratado, ele sabe como ele vai receber as informações daquele material dele. Ele sabe que ele vai poder enviar uma carga e ele vai ter a informação de coleta, entrega, embarque, ele vai ter todos os pontos, então ele se sente confortável com isso, certo? Independente da emergencialidade que ele tem.
Perfeito, show de bola. Isso é bacana porque a gente já de início aqui na nossa conversa, a gente conseguiu entender que não é só porque eu tenho uma urgência, né? Ao longo, né, do nosso canal aqui, a gente pode exemplificar aí pro pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo, desde como fundou a ConnexLog, né? E quais são os modais que a gente opera, que a gente trabalha. Acho que agora, já após esse entendimento de o que a gente faz, a gente começa já a falar um pouco mais aí de como que a gente recebe uma urgência, um problema, como tu comentou, né? Que nem sempre é um problema, nem sempre é uma situação urgente, né, que realmente vai desencadear em algum problema, mas simplesmente pelo fato de a gente dar segurança para o cliente, atender ele de uma forma de alto nível, né, realmente se sente mais seguro, confiável e relacionamento. Acho que são pontos interessantes para a gente comentar. Isso, quando o cliente chega até nós, às vezes ele tem um problema que para ele é maior do que pode parecer. Como a gente tem muitas demandas, diversas situações, a gente tem uma resolução desse problema para nós um pouco mais, digamos assim, tranquila, fácil, né? Fácil. Por quê? Porque a gente já enxerga diversos canais de transporte. E vive isso, né? O nosso dia inteiro, né? O dia inteiro, justamente. Então a gente tem, quando ele vem com o problema, a gente já vai analisando. Vamos supor, ele vai me falando, eu tenho uma peça, ela pesa tanto, é tantas medidas, e eu preciso estar lá em tal hora. E a gente já vai meio que programando uma logística para isso, certo? E a gente vai conversando com ele, tá, mas qual que é a tua emergência, né? Precisa em quantas horas? Quanto tempo? Tu pode aguardar? Não pode? Por quê? A gente sempre tenta entregar a melhor experiência para o cliente também, tá? Mesmo que ele já tenha um problema, que ele precisa mandar, ele precisa ter um conforto na entrega. A gente não pode ser um problema também para ele nessa questão do transporte. Perfeito. Então a gente sempre tenta amenizar o problema dele, sempre focando no objetivo, né, dele final, que é resolver, né, a situação, mas também controlar a situação, certo? E passar para ele a melhor logística. Excelente. Isso parte lá desde justamente o tema do nosso episódio de hoje aí, que é o cuidado, né, o customer care ali com o cliente, ele parte lá do pessoal do comercial, que são os analistas, né, que vão montar essa logística que tu comentou. Então, olhando para o processo como um todo, né, como é que o cliente chega? Primeiramente surgiu a necessidade, seja ela qual for, independente, se eu simplesmente gosto de trabalhar com a ConnexLog, eu não tenho um problema para resolver, chega para o comercial, a gente vai primeiramente entender aquela demanda, entender qual que é a necessidade, entender o prazo, entender as medidas, né, montar uma logística, uma opção de logística que realmente de fato vá atender ali a necessidade relacionada a prazo, coleta, entrega, manuseio, reembalagem, se precisar. A gente já consegue identificar alguns pontos ali desde da parte inicial, mas a partir desse momento que o comercial encaminha uma proposta com a logística, né, com prazo, né, coleta em tantas horas, ou em tantos dias, ou em tanto tempo, né, porque muitas vezes também o cliente já está se antecipando a ponto de eu sei que vai ocorrer essas necessidades daqui uma semana. Então isso também é uma possibilidade, né, de a gente programar a coleta com tantos dias de antecedência e tudo certo, está tudo bem. E isso inclusive facilita o trabalho, né, da logística, da gente poder entender a melhor forma de encaminhar aquela determinada carga. Então, mandamos aquela cotação, o cliente deu um ok. A partir do momento que a gente já estruturou, seja ele qual for modal, seja o hotline, seja o fretamento, seja o Aero Expresso, seja o Aero Standard, ou seja o Rodoflash, independente de o que seja, como que funciona o contato com o cliente a partir do momento que ele aceita uma cotação? Qual que é o processo a partir daí? Certo. Existe um fluxo, né, que a gente chama, que o cliente vai passar por algumas fases, né, algumas etapas, tá? Então, após ele passar por essa etapa de cotação, de realização da montagem, primeiramente da logística, plano logístico, o problema dele, né, digamos assim, depois de uma análise, de ter feito o acordo comercial, ele vem para a operação, né? Essa cotação, essa aprovação vem para a operação. Quando vem para a operação, o pessoal vai fazer o quê? Vai fazer uma nova análise da situação. Eles vão ligar, de repente, se for o expedidor ou ele como tomador, né? Pode ser, ele vai ligar para o expedidor do material, de onde vai sair, vai confirmar os dados, confirmar a questão de endereço de coleta, vai confirmar as medidas do material, peso,
o que seria o material. Isso antes da coleta, né? Antes da coleta. Isso aí é logo após a aprovação da cotação. É dado o aceite, é dado o ok na cotação, esse é o processo inicial. Isso mesmo. E aí o pessoal vai fazer essa aferição. Por que disso, tá? Porque realmente o que acontece, Júnior? Quem aprova a cotação muitas vezes não é quem observa o material, quem está liberando, né? O cara da expedição, às vezes é um comprador, né? Alguém que está fazendo alguma transferência de uma peça. Então essa pessoa, a gente entra em contato, nosso time operacional tenta falar com quem vai ser o responsável da liberação para ver se os dados batem com a cotação, para não haver divergência. Perfeito. Né? A gente não haver aquela divergência ou não ter algum tipo de envio de veículo divergente, né? Mesmo do que suporta. Cotou um material que podia ser transportado numa Fiorino, mas a gente aferiu ali os pesos, na verdade precisa de uma van. Isso quer dizer. Isso mesmo. Então a ideia não é perder tempo com a coleta do veículo errado. Não mesmo, justamente isso aí. Por isso que a gente está aqui para descomplicar mesmo, né? A gente não chegar lá, o cara está esperando que a gente colete até as 15 horas da tarde. E aí, chegando lá, de repente o veículo não seja adequado, né? Eu acho que nesse assunto dá até para evoluir a ponto de, muitas vezes, o solicitante ele pede uma determinada demanda, que é, sei lá, uma carga de 100 quilos, que até dá numa Fiorino. Porém, a gente liga para o expedidor e a gente descobre que só pode coletar com carro aberto. Só pode coletar, sei lá, com carro aberto ou cider, por exemplo, porque a coleta é com empilhadeira. Então tem essas limitações que a gente já consegue observar desde esse primeiro contato, né? Isso, e principalmente nós, como a gente atende muitas empresas grandes e nacionais, né, diversas empresas grandes por aí, existem veículos específicos para a coleta e que precisam ter alguns necessitam de sirene, outros necessitam ter algum tipo de adesivo. Então a gente está preparado para atender todos. Tá? Independente. A Conexlog, ela sempre se adequa à situação do cliente, entende? Então por isso que a gente faz esse contato anteriormente, para ver qual é a necessidade, o que precisa e aí o acionamento do veículo. Ou, por exemplo, carga química, por exemplo, tem que ter a placa correta, né? Tudo certinho ali, as informações, o kit, material de segurança, a vestimenta correta ali para coletar material, né? Isso, e a ligação. Isso mesmo. Químico é essencial. Químico a gente tem que ter a placa, extintor, kit, o kit preparatório do motorista, o kit do veículo, então é algo bem importante. Até para o pessoal que está nos ouvindo, Robson, o que é o kit? Né? Porque é comumente dito, né? E muitas vezes até a gente vai fazer uma coleta de produto químico e o solicitante precisa ter kit químico, né? O que tem dentro desse kit aí para o pessoal saber? Esse kit, ele é variado independente do produto a ser carregado, tá? Então ele vai depender, mas hoje alguns itens básicos, alguns itens básicos assim normalmente, tá? Num carro químico tem que ter placa, identificação, motorista com curso MOP, a gente tem que ter extintor, tem que ter o carro, o motorista, além de luva, óculos para o motorista, né? Capacete, bota, o veículo tem que ter calço dos pneus, ele tem que ter chave de fenda, ele tem que ter uma enxada que ela é de borracha, uma enxada corta-fogo, é uma enxada de borracha, né? Caso o produto se espalhe vamos pôr no asfalto, isso é bem interessante. Caso o produto, né, caso aconteça um sinistro e o produto se espalhe no asfalto, a enxada ela é de borracha, porque se houver algum atrito que possa criar algum tipo de faísca e o produto for inflamável, entende? Então existem várias peculiaridades, né, que impõem esse kit. Perfeito. E a gente tem todos eles, né, e todos os carros são equipados com kit, tudo para necessidade. Seguindo, após esse contato da nossa operação com o cliente, o agendamento de coleta, após a formalização de horário, tudo certinho, o veículo, ele dispara para o veículo mais próximo do local. Esse veículo vai seguir para lá, conforme as orientações, e o operacional já vai formalizar um e-mail para o cliente, informando que foi falado com uma pessoa, né, um expedidor e tal, e a coleta está agendada, tudo que foi conversado.
Após esse acontecimento, o motorista vai ser acompanhado até o local. Quando ele chegar na coleta, nossa equipe também recebe a informação on time e já informa também o cliente. Chegamos no local, muitas vezes acompanha com identificação de foto, certo? A gente sempre procura identificar visualmente. Na hora da coleta ou quando chegou lá, bate uma foto da empresa e estamos aqui? Isso, nesse sentido? Nesse sentido mesmo. A gente sempre procura assim, mostrar para o cliente porque, como eu disse, a gente trabalha com empresas grandes, né? E às vezes ele está numa portaria e de repente a entrada é por outra, então a gente sempre procura facilitar e agilizar o processo. Perfeito. Então a gente sempre está nessa comunicação. Quando o material é coletado, a gente informa e manda uma foto para o cliente também. Por que da foto desse material coletado? É muito importante que às vezes pode ser que seja, se o material liberado não for o correto, a gente consegue pegar no começo. Já vai identificar desde o momento de coleta, né? Isso é feito durante o carregamento. Durante o carregamento. No carro, pode tirar uma foto para o cliente. Isso mesmo. A gente abate uma foto somente ali do material, né? Não é aberto assim na empresa e tal, até porque tem empresas que existem algumas normas, né? A gente respeita sem problema, mas do material da caixa a gente tira foto para evitar. Se de repente não for o solicitante, né? Como eu disse, nem sempre quem solicita a cotação que está liberando o material. Então, e nem recebendo, né? Nem é o cara que precisa da peça, né? Isso. O gerente lá de produção notificou o time de MRO que vai faltar uma peça, o time de MRO aciona a expedição que vai liberar o material, né? Então aí a gente já consegue pegar esse furo, né? Esse gap. A gente consegue isso aí, pegar isso e tomar a resolução, né? Que necessitar no momento. Concluída essa etapa, o motorista segue para o aeroporto, tá? Ele segue para o aeroporto com o material. Novamente, nossa equipe operacional formaliza por e-mail, certo? O cliente formalizando a situação, material coletado, seguindo para o embarque. Chegando no aeroporto, o motorista ele faz aferições de medidas, peso, quantidade de volumes, se caso for mais que um, né? E aí a gente vai fazer a emissão desse material na companhia. É onde é feita toda a parte documentação, né? Para isso, a CTE, a WB, toda essa questão para conseguir fazer a transferência desse material. Emitir a carga realmente em um determinado voo para transferir até o destino. Isso mesmo. Ela vai seguir o primeiro plano logístico já desenhado, né? Perfeito. Ela segue o primeiro plano, se tiver alguma divergência do que foi acordado com o comercial na cotação no início, a gente já sinaliza. A gente já sinaliza o cliente, primeiramente, se de repente vai ter alguma alteração de voo que possa impactar no prazo de entrega, isso é informado imediatamente. Sim, e até justamente nesse ponto, nesse assunto, né? Quais são as possibilidades? O que pode acontecer e ocasionar em mudar de voo, cortar carga, né? Cortar voo, que a gente ouve falar? O que é esses empecilhos no meio do caminho? Perfeito. Pode acontecer diversas situações, tá? Alguns pontos que pode ocorrer. Se de repente a gente, no horário de coleta, foi determinado, a gente precisa coletar esse material até às 16 horas, e o motorista acabar por algum motivo, o material for liberado após as 16, pode ser que isso impacta no tempo de chegado no aeroporto. Então o cliente me disse que ia estar pronto às 16 horas, chegamos lá para coletar e só foi liberado às 6, às 18 no caso. Isso pode impactar na questão do plano logístico até chegar para pegar o embarque no voo. Outra situação também é quando o voo é cancelado. Isso pode ser uma situação de a gente chegar no aeroporto, tá tudo certo, a gente está dentro do horário e infelizmente o voo foi cancelado, foi remanejado, foi substituído. Isso pode acontecer também e aí também pode impactar no prazo de entrega. Perfeito, eu acho que também vale a gente falar aqui que muitas vezes a gente vai ofertar ao cliente já pensando em estratégias, né? Por exemplo, se é uma carga standard, né, que se cortou o voo, mas ele pode pegar o outro que não vai afetar prazo, tá tudo certo, show de bola, né? Agora, por exemplo, né, a gente tem uma realidade, né, na cidade nossa matriz, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que a gente já conhece. O aeroporto de Caxias do Sul, quando é inverno,
tem muitos voos que são cancelados. Não é nem cancelamento, ele é remanejado para Porto Alegre, que é o aeroporto maior, mais próximo, né? Então, sabendo dessa limitação, a gente inclusive lá desde a parte inicial já fala para o cliente, bom, tem esse voo que vai chegar em determinada hora, porém, devido ao tempo, devido ao clima, devido à situação A ou B ou C, pode não ocasionar, né? Pode realmente atrasar e afetar em X tempo. Então a gente já deixa desde o início lá no comercial, caso hajam implicações, caso hajam possibilidades, a gente já tenta sempre manter todo mundo informado para que ocorra um plano B e dividir isso com o cliente, né? Porque daí, por exemplo, vamos usar essa mesma situação, estou mandando para Caxias do Sul, o voo é cancelado. Eu já tenho um plano B que é mandar para Porto Alegre e cotar o carro dedicado até Caxias do Sul, por exemplo, né? Então acho que vale a gente falar nesse ponto, no sentido de manter o cliente sempre informado e desde lá da parte da negociação já informar, deixar claro, né? O que pode acontecer e caso ocorra o que faremos. Acho que esse é um ponto interessante. Isso, perfeito. Como é que a equipe de operação, né? Na verdade, a equipe de operação e a equipe ConnexLog trabalham. A gente trabalha com informações on-time, né? A todo tempo, toda hora, mudanças. Se algo fugiu do programado, a gente já informa imediatamente o cliente, entende? Independente, eu costumo dizer se a notícia é boa ou ruim, sabe? Perfeito. Por quê? Se a notícia, normalmente a gente traz notícias boas, tá? Como assim, a gente não segura a carga, a gente sempre procura adiantar a demanda do cliente, mesmo se ela for uma carga standard. A gente sempre procura agilizar todo o processo. Mas se for alguma notícia que pode acontecer, né? Isso acontece, a gente informa o cliente imediatamente para ele estar preparado, entende? Para ele poder se programar também. Todo o lixo original ali para um plano B, um né? plano B, solução. Isso mesmo, o plano B. Então, depois que esse material for embarcado, ele tem toda a parte de rastreamento dele, agora da parte de companhia de origem até o destino. E nós temos a equipe operacional, que funciona 24 horas, 7 dias por semana, né? Nós temos diversas pessoas da equipe que ficam rastreando essa carga em hora, cada meia hora, digamos assim, o pessoal vai fazendo rastreamento em sistema e vai acompanhando o embarque dela. Perfeito. E aí, conforme os embarques, tá? Os e-mails vão chegando ao cliente, dizendo que sua carga saiu de determinado destino, está chegando, está fazendo conexão, então até o destino final, liberação conferência de voo, liberação Cefaz, em alguns lugares a gente tem, né? E seguiu para entrega até chegar à porta final. Eu acho bacana esse negócio de realmente, a partir do momento que ele foi manifestado num determinado voo, a gente já inclusive fala o voo que ele foi manifestado, né? Foi alocado no voo número tal. E inclusive essa é uma informação para quem está nos assistindo, clientes, né? O pessoal que está aí nos assistindo, a partir do momento que tu tens a informação de qual voo ele foi alocado, tu consegue inclusive ver a programação dele no próprio Google, né? Tu coloca ali no Google como pesquisa, sei lá, o número certinho do voo, aquele que a gente manda ali no rastreio, tu consegue acompanhar essa mesma questão, justamente mais por, não que haja necessidade, né? Mas é uma ferramenta mais por curiosidade, que a partir do momento que tu sabe em qual voo está alocado, tu consegue acompanhar por diversas plataformas, né? Tem o FlightAware também, que é um outro sistema ali realmente de rastreio, o próprio Google ele já vai te dizendo se o voo está programado, atrasado, adiantado, né? Então tem toda essa questão que é bastante importante. E o próprio sistema da ConnexLog. E o sistema da ConnexLog, eu vim aqui falando na questão do e-mail, mas o nosso sistema ele é alimentado a todo momento. E o nosso sistema também, ele trabalha on time e todas as informações lá, o cliente, né, o tomador do serviço, ele tem acesso. Ele tem um login e senha que ele vai poder acompanhar a carga dele passo a passo. Vai poder pegar a documentação que ele necessitar também ali. Claro que a gente tem equipe também para atender 24 horas, mas se ele se sentir à vontade, ele tem essa... Eu até separo em duas formas, né? As ferramentas formais e informais, que eu digo, né? De uma forma mais confortável. Por que eu faço essa diferença? Porque o sistema, ele é o formal, é o padrão, aquilo que realmente é o sistema padrão que a gente tem que ter, né? Para que realmente o cliente se mantenha atualizado. Mas tem o e-mail, que eu também julgo como uma forma formal de rastreamento, onde através dele a gente consegue acompanhando passo a passo a cada etapa do que está acontecendo na carga, mas as ferramentas informais é o quê? É uma ligação, eu pegar o telefone, né, ali na assinatura de e-mail da pessoa que está me ajudando no rastreio da carga e ligar para ela e entender o que está acontecendo com a carga, né, em qual voo, em qual horário, quanto tempo de liberação, aí dúvidas pertinentes, ou mandar um WhatsApp independente, né, em qual situação, em qual momento, tem todos os nossos canais, né, para que realmente o cliente se sinta seguro, se sinta tranquilo, né, a gente até comenta muitas vezes que a partir do momento que a carga está na nossa mão,
tu pode ficar tranquilo, que ali a gente vai te mantendo rastreado. E um ponto muito importante também é que a gente não espera o cliente pintar a dúvida na cabeça dele o que está acontecendo com a minha carga. Não dá tempo para isso, né? Porque a cada momento está sendo rastreada ali a carga, a gente está informando o que está acontecendo, então é o nosso papel dar essa tranquilidade ali para o cliente, de ele poder ficar tranquilo de fato, né? De ele ficar confortável, que quando a ConnectLog coletou todo o material, a partir dali realmente todo o rastreio vai ser feito e a gente vai estar te mantendo informado a cada etapa. Isso eu acho que é um ponto de rastreio bem interessante. Então vamos lá, a gente falou que a partir do momento do ok da carga, né, a gente faz essa pré-ligação, essa ligação ali para entender as particularidades da coleta do material, coletamos o material, levamos ele até o aeroporto, pegou o voo e chegou no destino. Daí para frente, como é que funciona? Isso. Então quando ele chegou no aeroporto de destino, nós já temos uma equipe, né, no local que ela já vai estar com os dados dessa carga. Né? Ela já vai ter a mesma coisa, como a gente tem confirmação dos dados lá no começo, ela vai estar lá com os dados do volume, peso, medidas, vai saber qual veículo ela deve apresentar e também o veículo que ela deve chegar na empresa, entende? Então ele vai estar aguardando a liberação do aeroporto, liberou a carga, carrega no veículo e aí o motorista segue para o local de entrega, né, o destino final. Nesse momento, a equipe operacional já está formalizando tudo para o cliente, né, para a informação do horário e previsão de chegada. E aí, após a chegada dele no local da entrega, a gente também informa, realizado o recebimento, mandamos o último e-mail informando o horário de recebimento, o dia e o nome de quem recebeu, e a foto do documento assinado. Do canhoto assinado ali, confirmando a entrega com a pessoa, o momento aí de quem entregou, show de bola, excelente. Então aqui a gente falou daquela carga 100%, digamos, na nossa linguagem, né? Uma carga 100% é o quê? É aquilo que dá tudo certo, 100%, mil maravilhas, coletou, entregou, tá tudo ok. Mas Robson, por algum motivo, no meio de uma conexão no aeroporto, no meio do caminho, há uma avaria. A partir desse momento, o que a gente faz, como a gente comunica e quais são as ações tomadas pela ConnectLog para a gente ressarcir essa carga ou resolver aquele problema, como é que funciona? Certo. No caso de acontecer alguma avaria, primeiramente eu faço todo o levantamento de dados, né, da situação da carga, o que aconteceu e qual foi o procedimento, né, de que se foi tomado com aquele material. Todas as cargas da ConnectLog são asseguradas, tá? Todas as cargas são asseguradas, a gente não faz embarque sem seguro. Né? Então, a gente primeiramente analisa o caso, né? A situação do material, como foi, porque por que eu falo analisar o caso? Tá? Porque existe cargas que podem ter acontecido uma avaria de danificar o produto, certo? E existe casos de repente uma embalagem que abriu, entende? Uma embalagem assim, vamos supor uma cinta, uma carga paletizada, tá? Vou dar um exemplo de uma carga paletizada e uma cinta arrebentou. Esse material que está no pallet, ele pode se mover. Então a companhia, ela segura esse material e nos aciona. Quando ela nos acionar, como a gente tem uma equipe em todo o território nacional, né? A gente aciona essa equipe que está mais próxima desse aeroporto para ir lá e refazer essa embalagem. Perfeito. Então a avaria, na verdade, é mais quanto a embalagem, né? Como ela está alocada no pallet, na caixa, enfim, mas não que houve dano no produto. É isso que está dizendo? Isso, não que houve dano. Por que a gente não tem? Eu vou te dizer assim que a gente não tem avaria de danos do produto, tá? A gente tem sempre uma análise antes de embarque da embalagem do material. A nossa equipe operacional e as nossas equipes que fazem coleta, eles têm que analisar o material para ver se está de acordo para o embarque. Perfeito. Entende? Então, se eu precisar embarcar essa xícara, eu não vou botar só ela numa caixa. Eu vou ter que envolver ela num plástico bolha, eu vou ter que fixar ela bem dentro do volume para que ela não balance, né?
e assim eu evito de qualquer problema. Excelente. Então, independente se a caixa ela já foi embalada, se ela já tem os padrões necessários, mas se, por exemplo, peguei uma caixa de isopor, na coleta eu vi que tem alguma coisa balançando, a gente tem ações a tomar para realmente assegurar que aquela carga seja enviada da melhor forma possível, é isso? Isso mesmo, a gente toma uma ação, por quê? Porque antes do envio, a gente preza muito pela integridade do cuidado do material do cliente, entende? A gente preza muito por isso, porque nós somos especialistas, entende? Então a gente tem que dar orientação e todo o cuidado do material que ele deve conter até chegar ao destino final. Excelente, eu acho que vale a gente comentar até um caso que tá claro, que houve alguns dias atrás, né? Uma determinada mercadoria, né, num fornecedor em São Paulo mandando para a região norte. Em uma determinada carga deu avaria. Na segunda, avaria que eu digo quebrou a caixa, né? Aconteceu alguma coisa, não com o produto, mas realmente quando recebia lá a gente via que tinha algum problema. Aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes, aconteceu 3 vezes, a partir dali a gente já tomou uma ação. Então a gente entendeu que aquele fornecedor, todas as vezes que a gente coletava lá, não estava acondicionado da melhor forma possível. A gente já tomou uma ação preventiva com o fornecedor daquela carga, né? Para que de fato ele possa embalar da forma correta, inclusive para não onerar em preço para o nosso cliente final, né? Então a gente já tomou essa ação justamente para buscar orientar o cliente, o fabricante, né? O expedidor daquele volume, para acondicionar de uma forma determinada para que esteja seguro para o transporte aéreo, né? Então essa aí é uma ação também que a gente faz com frequência, porque a gente somos preparados, né? Nossas equipes elas estão preparadas para fazer essa análise. Então se a gente já identifica alguma coisa desde o início do processo, né, a gente já realmente orienta para acontecer da forma segura e correta, né? Isso mesmo, nossas equipes estão todas preparadas, né, para fazer novas embalagens, alguns reparos que necessita ali para uma adequação, né, na própria embalagem já coletada do cliente para a questão do embarque. A não ser que existem casos específicos que o cliente ele pede para mim, Robson, resolve para mim. Tá aqui a caneca e resolve para mim a embalagem. Não tem caixa, não tem nada. Sim. Perfeito. E a gente faz, a gente consegue, a gente vai preparar, vai mandar, formalizamos como coletamos o material e como estamos enviando. Então é como eu te disse lá no começo, muitas vezes o pessoal vem até nós não só pela emergencialidade, mas também pela tranquilidade das informações que ele recebe e que ele sabe o cuidado que a gente tem com o material dele. Não, e o fato só da gente estar 24 horas de fato olhando para uma determinada carga, a gente já consegue prevenir muito caso, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, ou, por exemplo, está em transferência, mas a gente já recebeu a notícia que no aeroporto de destino está tendo muita chuva que fechou o aeroporto. A gente já consegue tomar diversas ações antecipadas para realmente de fato amenizar o impacto ali, porque de fato foge muitas vezes do nosso controle a partir do momento que a companhia diz que o voo não vai mais descer na capital, vai ter que ir para o interior porque fechou o aeroporto, porque alagou o aeroporto ou porque houve lá alguma situação, trânsito, enfim, independente do que seja, a gente já consegue realmente se antecipar nesse ponto e poder resolver o problema da melhor forma possível, né? E comunicar o cliente. Eu acho que esse aqui é um dos nossos grandes objetivos desse episódio relacionado aí a Customer Care, que é sempre manter o cliente avisado. Tu colocou muito bem também a questão de, independente se é notícia boa ou se é notícia ruim, o cliente ele deve saber o que está acontecendo, né? Então, nossa responsabilidade como transportador, primeiramente, é ofertar a melhor solução logística possível, dentro das condições cabíveis para aquele determinado trecho, para aquela carga, né? As condições ali, mas ao longo de todo o processo, informar da melhor forma possível, da forma mais clara possível, para de fato se sentir seguro e resolver ali aquele BO, resolver aquele problema ali, realmente daquela carga urgente, né? Eu acho que basicamente é isso. Tem mais alguma colocação relacionada ao processo como um todo, do momento de coleta até a entrega, que tu acha interessante a gente pontuar? É importante acrescentar aqui nessa questão também só para concluir essa questão de avaria, né? Caso aconteça mesmo, né? Só concluindo, caso aconteça uma avaria, como eu disse, todas as nossas cargas são seguradas. Então, se realmente acontecer de o cliente achar que aconteceu algum dano mesmo com o material dele, a gente tem a seguradora, a gente inicia o processo, né, de reposição. E se caso aquele material que chegou até o destino ele não puder utilizar ele, a gente tenta
a fazer um outro transporte, certo? Para agilizar na questão da máquina dele não ficar parada, né? E aí depois a gente repõe a questão de custos. Falando em 2023, quantas avarias tivemos até o momento ao longo de todo esse ano? Então, teve esse caso que a gente comentou ali antes, ele não chegou a variar o material, porém a embalagem do material ela estava chegando avariada, certo? Então, tirando esse caso, a gente não teve avarias. Perfeito. Acho que nesse caso em específico, até para deixar claro para o pessoal que está nos ouvindo, um ponto interessante mais é quando a gente foi buscar a solução do problema, né, a gente até comentou que o seguinte: caixa de isopor não é embalagem. Né? Caixa de isopor ele é um material para manter a temperatura, né, de acondicionamento, mas não é embalagem para transporte. Então esse é um ponto interessante demais para a gente comentar, porque muitas vezes a gente transporta, a gente vê acontecer transportes, né, direto ali o produto dentro da caixa de isopor, mas uma caixa de isopor não é uma embalagem, né, é um material para realmente manter temperatura. Então muitas vezes a gente já inclusive sugere, né, essa caixa de isopor ela deve ser acondicionada numa outra caixa de papelão, por exemplo, ela tem alguns parâmetros ali que a gente precisa realmente informar o cliente para que esteja seguro realmente e seja transportado até o ponto final da forma correta, né? Isso, que foi o caso de comunicação, né? O nosso cliente, nessa situação, era o destinatário. A gente fazia uma coleta para ele, a gente realiza, né, uma coleta para ele em determinado cliente em São Paulo, e nesse trecho, ao chegar lá no destino, essa caixa chegava às vezes trincada, o isopor, trincada, não quebrada, nada, mas chegava trincada. E isso, porque toda carga que chega no destino, quando ela sai ela é avaliada, quando chega no destino também ela é avaliada. Perfeito. Entende? Não foi algo que o próprio cliente destinatário veio comunicar-nos. Foi a ConnexLog que percebeu isso. Então, o pessoal da equipe, eles me trouxeram assim: Robson, todas as caixas estão chegando, né, com esse racho, entende? E aí a gente tomou uma ação. Só entramos em contato nós mesmos com o expedidor e aí conversamos com eles a situação, o que nós poderíamos fazer. Ele me disse: não, eu tenho uma caixa de papelão aqui que eu posso botar dentro. Sim. Resolvemos. Resolvemos o problema. Então é algo que basta mesmo a questão de comunicação e se importar com o cliente, né? A gente tem que saber que o cliente é mais do que alguém que está só mandando por nós. É que, como eu disse, a gente procura trazer a melhor experiência dele no transporte. Desde o momento de cotação, durante o transporte até a entrega, né? Esse assunto que a gente está abordando hoje, para mim foi bastante interessante, né? A gente poder comentar, abrir para o público em geral, justamente porque ele é um fator que realmente nos coloca como diferencial para os nossos clientes. É esse assunto que a gente abordou aqui hoje que faz com que, muitas vezes, no início de um relacionamento com um determinado cliente, ele vá fazer uma cotação conosco por necessidade de preço, necessidade de um novo fornecedor, um novo parceiro logístico, né? Mas ele se mantém na grande maioria de casos, devido a esse assunto que é o customer care, o cuidado que a gente tem ali com o cliente, né? Então acho que para a gente ir já encaminhando aqui para o fim, né, Robson, quero comentar com todo mundo que está aqui nos assistindo, nos acompanhando nos nossos canais, a importância de poder, caso tenha alguma sugestão, caso tenha alguma dúvida, esse assunto que a gente falou aqui hoje, ele pode ainda assim abordar algumas dúvidas ou sugestões. Por exemplo, bom, se acontecer isso, o que acontece, né? Se acontecer, enfim, a gente muitas vezes, ao longo do dia a dia, até esse nosso segmento, até esse nosso setor, ele todos os dias é uma tarefa nova, é uma logística nova, é uma opção nova. Então é interessante a gente deixar aqui aberto para todo mundo, caso haja alguma dúvida aí no meio do caminho, que a gente aqui não pôde talvez esclarecer a dúvida, né? Deixa aí, realmente nos acione, tanto no Instagram, tanto aí no YouTube, tanto no Spotify, enfim, independente do canal, é importante aí que nos acione, né? Inclusive nesse assunto, não deixe de nos seguir nas redes sociais, nos acompanhar nos nossos canais. A cada episódio a gente tenta trazer aqui um conteúdo extremamente relevante para o dia a dia do contratante, do solicitante, do pessoal que contrata esse nosso serviço, ou
ou inclusive nossos parceiros aí que estão espalhados aí ao longo do Brasil, para entender um pouco mais como funciona realmente todo esse serviço que a gente pode aqui ofertar aos nossos clientes, né? Agradeço realmente a participação aí do Robson, obrigado por ter vindo, obrigado aí por compartilhar conosco todo esse conteúdo, esse assunto. Então, a gente aguarda por uma próxima oportunidade aí, a gente está andando no novo tema, no novo assunto. Obrigado, pessoal, até a próxima.